preciso te entregar uma palavra. Tá incomodando meu coração. Hoje pela manhã eu tava lendo a história de Abraão. E na história de Abraão tem uma parte que fala que Abraão ia passar por uma região que era considerada uma região perigosa. Por quê? Porque lá os homens matavam o marido para poder ficar com a esposa. E como Abraão sabia que a esposa dele, Sara, era muito bonita, Abraão ficou com medo daqueles homens, né? Daquele rei, matar ele para poder ficar com a esposa dele. E aí Abraão fez um combinado, falou assim: olha, Sara, vamos falar que você é minha irmã, para não correr o risco, né, deles me matarem e ficarem com você. E Abraão fez isso. Falou que Sara, a esposa dele, era irmã dele. O que aconteceu? Aconteceu que, obviamente, aqueles homens, aquele rei, pegou Sara como esposa e levou Sara pro palácio dele lá e tal, né? Porque pensou que era irmã de Abraão. Detalhe, gente, dessa história. Porém, esse rei que tomou Sara como esposa, teve um sonho durante a noite. E nesse sonho Deus falava com ele que Deus ia matar ele e inclusive ia acabar com tudo que ele tinha. E esse cara teve esse sonho, esse cara acordou assustado e esse cara falou: mas cara, eu não tenho culpa nenhuma, porque ele falou que era irmã dele, como que eu ia saber que era esposa dele, né? Esse cara justificou desse jeito, né, esse rei. E aí, imediatamente, ele fez uma reunião e levou Sara de volta e devolveu ela para Abraão. E o que me chamou a atenção nessa história foi que tá escrito na Bíblia lá, em Gênesis, que fala que nesse período, Deus ele fechou a madre das mulheres. Ou seja, Deus ele deixou as mulheres estéril, né, por conta disso, por conta desse pecado. Porque esse rei tinha feito isso. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Eu aprendo que muitas vezes Deus ainda não libera ou não liberou bênçãos para nós porque simplesmente estamos com pecados ocultos, com coisas que devemos largar e não largamos, com, de repente, sentimentos que devemos liberar perdão e não liberamos, de repente com situações que precisam ser resolvidas e não foram resolvidas. Isso prova, porque na palavra, naquela época, Deus fala na palavra que ele deixou aquelas mulheres com a madre fechada, ou seja, deixou elas sem poder ter filhos, ou seja, por conta do pecado de um homem. Então isso prova que muitas vezes o próprio pecado nos impede de alcançar coisas maiores, nos impede de receber aquilo que pedimos e nos impede de ir para o próximo nível. Então, o que você tem que fazer está muito claro: abandonar as velhas práticas, abandonar os pecados ocultos e seguir adiante.